as crianças estavam pequenas, né? Uhum. E se teve influência delas, o que fez você querer mudar pra lá? Pra Portugal? Bom, eu já estava, antes de me mudar, me organizando o pensamento para mudarmos, mas a princípio a ideia era Califórnia. Porque eu, na época, era casada, o emprego do meu marido, né, o que meu marido fazia, nos permitia isso, porque ele não tem um escritório, ele não tem uma rotina, ele precisa pegar onda. Então, em qualquer lugar que tenha mar e onda, tava tudo ok pra ele. Eu também sou do teatro, eu subo num tijolo, parei, tô contando história, uma pessoa parou, me ouviu, já tô trabalhando. Então, Califórnia. E eu nunca tive muita curiosidade de Portugal. Engraçado, eu ia para a Europa e tal, mas não me atentava a Portugal. E aí fui convidada pelo Rock in Rio Lisboa, que inclusive esse ano tem. E aí, por que não? Não é mesmo? Vamos lá. Música, né? Para mim, aliás, é o meu programa favorito, é em show. Ah, eu Para mim, adoro. música com céu em cima da minha cabeça, não tem nem um teto, não podia ser melhor. Aí fui com o Pedro, estava casada na época, e aí eu cheguei lá e me apaixonei por Portugal. As pessoas me receberam muito bem, todo mundo elogia o sotaque brasileiro, todo mundo elogia a música brasileira. Eles As pessoas consomem muito, né? adoram o nosso humor, a maneira como a gente meio que leva a vida num melhor humor do que o deles. E eu amei a comida, vi que era solar, que era um lugar na Europa que não tinha aquele inverno qual eu já estava, né, no meu inconsciente coletivo, um lugar que 4 da tarde fica escuro, Nossa. chove muito, mas essa é uma referência de Paris, é uma referência de Londres. Portugal é o lugar mais solar da Europa e é o lugar onde o inverno é o mais ameno. Vinho a 5 euros, né, fia? Aí ficou puxado pra não querer ir. Daí falei, gente, tem o passaporte italiano, por que a gente tá fazendo essa conta de 25 mil dólares indo pra Califórnia? Que loucura é essa? Como assim essa conta? Porque tinha que tirar o documento. E aí eu poderia ir como acompanhante do Pedro, porque ele tinha um contrato internacional. Mas você tem que fazer documentações e conta por pessoas. Eu tava grávida de gêmeos, já eram 5. 5 vezes 5, 25. 25 mil doleta de cara. Só pra Só pisar pra ali. chegar, exatamente. Fora- Com dignidade, no caso, né? Sem Sim. indo pra ficar 3 meses de turista. E aí, mudança de planos e fomos pra Portugal. Nossa, então foi o Rock in Rio Foi o Rock in Rio que me Que levou pra mudou. lá. Depois do Rock in Rio, 3 anos depois eu me mudo. e você nunca tinha ido pra Portugal antes do Rock in Tinha Rio? ido uma vez fazer um trabalho, mas aquelas coisas assim, você chega no aeroporto, vai pro trabalho, trabalha, volta pro aeroporto. Na nem verdade, eu conhece. voltei pro hotel, dormi, no dia seguinte acordei e fui pro aeroporto. Então eu não tinha conhecido nada. E aí, em relação a essa escolha de Por morar que fora... sair do Brasil? Cara, porque eu tava muito infeliz no Brasil. Eu acho a vida aqui sobrevida. Me incomodava demais a bolha em que eu vivia. Não que ela tenha mudado muito em relação ao mundo, mas assim, eu consigo levar a minha vida, e eu digo levar a minha vida em todos os aspectos mesmo, assim, desde acordar até você sair na rua e com as pessoas que você encontra, como as pessoas que trabalham nos lugares que você vai e estão, enfim. Eu consigo levar lá uma vida que me incomoda muito menos as diferenças sociais. Sabe, a menina que trabalha na minha casa, a filha dela estudava, não estuda mais porque agora mudou por causa da idade, mas estudava no mesmo colégio dos meus filhos. Me incomodava muito eu viver nessa bolha. Eu tinha um carro blindado, eu morava num condomínio, e aí, daí eu tava criando o quê? 2 puta playboy, filhinho da Luana Piovani, entendeu? Com tudo que tem direito. Nunca ia pegar um transporte público. Tem que saber o que é isso, senão a gente não vira gente, se a gente não é gente. Como é que você ensina o valor se não for desse jeito? E olha, vou te dizer que eu tô cortando um dobrado para ensinar valor para os meus filhos, porque eles são muito abastados. Você abre o guarda-roupa, tem 15 camisetas. Por que ele vai dar valor para camiseta se ele tem 15? Enfim, eu tô fazendo aqui minha meia-culpa porque acabo que sou eu mesmo que proporciono isso tudo, mas eu fico o tempo todo tentando organizar para que ele aprenda a dar valor. Então, aqui no Brasil, ou você é pobre, ou você tá na bolha. E é muito difícil, assim, me incomodava demais as pessoas na porta das farmácias pedindo comida, pedindo leite. Me incomodava demais eu ter medo de qualquer pessoa que se aproximasse de mim quando eu estava num carro, ou se eu estivesse andando sozinha na calçada.
Eu me sentia mal com tudo isso. Ficava com medo de tudo, sabe? Essas notícias que a gente lê no jornal, a falta de segurança, não só na rua, mas, por exemplo, tem uma coisa que naquele momento eu me lembro que agravou muito. Eu tinha acabado de ter filho e eu estava gravando uma série e eu tinha que ir pro Projac. E eu pegava o elevado do Joá. E a cada 10 dias saiu uma matéria na capa do Globo falando que o Joá nunca tinha tido uma fiscalização, nunca tinha tido uma reforma, daí botavam as fotos das rachaduras. Aquilo me gerou uma crise de ansiedade muito grande. Como eu tinha acabado de parir, eu tava com esse medo, tipo, eu preciso sobreviver a qualquer coisa, tem pessoas que dependem de mim. E aquilo começou a me gerar uma ansiedade. Porque eu passava todo dia naquele lugar e não via ninguém nunca arrumando. Cada vez que saía uma matéria no Globo, aquilo me atacava de novo. Até cheguei a falar pra minha psicanalista que eu tava com medo de estar entrando em crise de pânico e a resposta é genial. Eu primeiro expliquei tudo que eu tava passando, contei a história do elevado. E daí ela disse, Luana, pânico é quando a gente acha que vai morrer sem motivo. Você não tá com pânico. Você tá com medo da realidade do lugar onde você vive. Isso não tem nada a ver com pânico. E não quer enfrentar, né? Então, assim, isso tudo me agoniava. Eu não queria ser mãe de meninos playboy. Eu não queria que eles não pegassem transporte público. Eu queria que eles pudessem pegar a bicicleta e ir para casa do primo, ir para casa do amigo, sabe? Ir para o clube. Eu queria que tivesse uma vida um pouco mais parecida com uma vida normal. E aqui, além do que, tem todo um glamour, né? Assim, a gente que pode ter coisas... coisas mesmo, bens materiais, assim, mais elitizados... eu acabo que eu olho e é como se eu realmente estivesse num outro lugar. Me fazia com que eu me sentisse muito mal aqui, sabe? Eu não conseguia acreditar que ia melhorar. Pronto, cheguei.